Aula número 24. Entender dimensões diminutas em escala. O objetivo é estudar um mundo desconhecido para estimular a criatividade. O objetivo é ter elementos e referências para criar seres fantásticos. Vamos começar apresentando uma régua. Esta régua tem 20 centímetros. Só que ela não tem apenas divisão de centímetros, ela tem uma divisão de milímetros, uma medida muito pequena, que se eu aproximar, ela aumenta de tamanho e ela aparece com uma dimensão mais considerável. 10 tracinhos pequenos, que está aparecendo aqui, corresponde a 1 centímetro. Agora ampliei tanto que tem 7 tracinhos na tua tela, e cada tracinho tem 1 milímetro. Obviamente, essa tela não tem 7 milímetros. Essa é uma régua que pretende ser precisa, mas aqui no vídeo a gente pode ampliar e reduzir. Se tiver uma tela maior, ela vai parecer muito maior do que num celular ou numa tela do computador. Como as medidas mantêm uma proporção, nós podemos falar de escala. A escala do desenho pode variar, mas a proporção não pode, senão o desenho vai parecer errado. Vamos começar desenhando um quadrado com 1,7, 1,8 milímetros, quase 2 milímetros. Quase 2 milímetros não é muito pequeno, mas eu vou ampliar para nós vermos, até vamos medir. Quando eu aproximo esse quadrado da câmera, a gente consegue perceber como ele é e quanto ele está torto, como os poros do papel. Agora vamos desenhar um quadradinho de aproximadamente 1,3 milímetros para comparar os dois quadradinhos. Olha como meu dedo é gigante. Agora é hora de medir para ver se eu consegui fazer um quadrado de 1,7 e 1,8 e um outro quadrado de 1 milímetro, 4, 1,3 e parece que sim. E se eu tentar desenhar menor? Aparentemente estou desenhando um quadrado que tem meio milímetro. Será que eu consigo desenhar menor ainda? Assim eu posso reduzir até o limite da capacidade do meu lápis, de acordo com a espessura do lápis que eu estou fazendo. 0,3 milímetros, 0,2 milímetros. Acabei de desenhar com 0,1 milímetro. Agora vê uma coisa. Existe uma coisa chamada escala. Quando eu meço aqui, ele está um 0,2, 0,2,5 milímetros. Ele é minúsculo. Ele seria 1/4 de milímetro ou 1/5 de milímetro. Ou 0,25 ou 0,2 milímetros. Esse daqui tem 1,5 milímetros. Mas não significa muito, porque não tem uma referência de escala. Se eu colocar a mão, vocês reparam que é minúsculo. Ó, o meu dedo e o 0,5 milímetros. Posso pegar uma caneta esferográfica. Todo mundo tem uma caneta esferográfica. Vamos ver se eu tenho uma caneta esferográfica e se eu sou todo mundo. Vou aproximar e eu consigo ver a ponta e isso daqui. E eu comparo com o outro, ó, ele começa a se aproximar do tamanho da ponta. E cada vez é menor que a ponta. Consigo desenhar menor? Eu acho que eu consegui. Vamos ver. Não, saiu maior. E por sinal cobriu. Se eu tivesse uma ponta um pouco mais afiada, essa lapiseira é 0,5 milímetros. Então, eu vou pegar um estilete, pegar um lápis e apontar. Aqui em cima mesmo, na frente de vocês. Quero que vocês vejam a fuligem, a raspada e o movimento da minha mão. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem bem. Assim. Ó, eu faço esse movimento, giro, giro, raspando até conseguir a ponta exatamente como eu quero. Eu vou girando e torneando. Meu objetivo é tentar conseguir uma ponta de 0,1 milímetros. Veja a poeira. Olha esse grafite. E olha isso daqui. Lá vai. Aproximação. É nesse momento que vocês conseguem ver as fibras do papel.
Quanto que mede esses 4 quadrados que eu fiz, que são quase o mesmo tamanho? Se viram a espessura, né? Vamos medir. Mas dessa vez eu vou pegar o meu escalímetro para medir. Ele é mais preciso. Aqui. Achei. Eu vou medir de forma diferente. Eu vou fazer a marcação. Eu vou marcar. Não, vamos pegar no 1, que eu consigo ver melhor o número. Aí. Eu fiz uma marcação de 1 milímetro, já aproximo para vocês. Aqui. E vamos aproximar. Olha, a ponta do lápis que eu apontei. Ele já está um pouco desgastado que eu passei no papel, mas... Vejam a fibra da minha mão e a ponta do lápis. Eu conseguiria afiar mais? Conseguiria. Um traço sequer, um traço qualquer que eu faça já daria um desgaste e arredondaria mais a ponta. Tá, deixa eu explicar o que eu mostrei para vocês. A distância daqui até aqui é de 1 mm, que significa 1 milímetro. E o quadrado está nesta distância, que daria 1, 2, 3, já, 1, 2, 3, 4, 5, 1/5. Então, este quadrado aqui tem 0,2 milímetros. Desculpa colocar dividindo. 0,2 é a mesma unidade que tem aqui. Se eu fizesse menor. Aí está. Lupa. É um exercício que vocês vão fazer. É um exercício legal. É um exercício de autoconhecimento. Opa. Vou segurar direito isso aqui. Ó, consegui fazer um quadrado de aproximadamente 0,2 milímetros e um menorzinho ali. Aquele ponto que vocês estão vendo do lado, deixa eu indicar qual ponto que eu estou falando. Este ponto tem 0,07 milímetros. Este ponto tem 0,7 milímetros. Está vendo? Ó, esta flecha agora não estou conseguindo virar. 0,7, talvez 0,5 milímetros. Então, toda essa estrutura que eu coloquei aqui, nesse espaço de explicação, é um universo microscópico, mais visível. Dizem que vocês conseguem ver até 1/100º de milímetro. Então, falam que o limite da visão humana estaria entre 100 micras. Acho que é assim que se escreve micras. Depois a gente vê. Esse seria o limite da visão humana. Esse quadrado que eu desenhei, ele tem 3,3 milímetros, esse retângulo, né? Por 2,7 milímetros. Centímetros. 3,3 centímetros por 2,7 centímetros. Em milímetros, esse aqui tem 27 milímetros, que é um monte, por 33 milímetros. E aqueles pontinhos que a gente fez são minúsculos. O limite da visão humana, então, está aqui. Agora, deixa eu mostrar uma coisa. Vamos ver se esse celular vai funcionar. Eu acho que ele está com 50%, já vai dar para dar aula com ele. Hoje a aula 24, seres microscópicos. Existe
O primeiro ser que a gente vai ver é o chamado de urso d'água. Cadê a apóstrofe? Aquela linhazinha, aquele pontinho. Aqui. Não, não tá. Aqui, achei. Urso d'água. Tamanho, ótimo. É um tartígrado, ou tartígrada. Um tartígrado é um animal bem pequeno, de corpo segmentado, que mede de 0,3 a 0,5 milímetros. Então, um tartígrado estaria entre esse tamanho até esse tamanho. Então, um tartígrado poderia ser desse tamanho até esse tamanho. E agora vocês pensam, esse tamanho parece gigante. Está vendo isso daqui? Isso daqui mede 1 milímetro. 1 milímetro é aquilo que vocês veem normalmente na régua de vocês. É 1/10 de milímetro. Então, 1 milímetro mede 1/10 de centímetro. 1 milímetro... Não, desculpe. 1/10 de... eu falei errado. 0,1 milímetro mede 1/10 de milímetro. Então, 0,1 milímetro é igual a 1 milímetro dividido por 10. Por 10. E o limite da visão humana dizem que é de 1 dividido por 100. Vamos ver se é verdade? O limite da visão humana. Não entendeu? Então, repito. O limite da visão humana. Ah, não. 0,5 km é o máximo que a gente pode ver. Corresponde a uma lente fotográfica de 22,3 milímetros. Isso é legal saber. Vamos ver. 3D? Não, fala, né? Outra pergunta. Qual é o menor tamanho que conseguimos ver? Aqui está, 100 micras, 100 micrômetros. E a questão é que eu falei que 100 micrômetros é 1/10 de milímetro. Vamos ver se consigo entrar nisso aqui. Ó, ele diz que é 10 elevado a menos 4 metros. Quando vocês colocam um número assim, ó, 10 elevado a menos 4 metros, na verdade estão colocando que é 1 dividido por 10 elevado a 4, que é igual a 1 dividido por 1 seguido de 4 zeros. Isto é 1 milésimo de metro. Não é? Se eu cortar 2 zeros... Não é se cortar 2 zeros, é 1 milésimo. Tá, se eu cortar 1 zero, fica 1 centésimo de metro. E 1 centésimo de metro é 1 centímetro. Então, se eu corto 1 zero, ele vira 1 por 100. É 1 centésimo de centímetro. Então, se eu tiver 1 centímetro, e eu divido por 100, ele vai dar 1/10 de milímetro. Pegaram? Então, a gente pode dizer que um tartígrado tem de 300 micrômetros, né, microns, até, deixa eu ver, de 100 a 300 microns. Pode ser, acho que é isso, eu esqueci quanto. Vamos ver. Qual que era a medida do... Ó, de 300 a 500 microns. Ou seja, até meio milímetro. Meio milímetro. Ok? O que é um tartígrado? Ainda não colei esse livro, eu estou montando ele, né?
Tartígrado. Morfologia, materiais, plantas, outros seres. Seres microscópicos, página 162. Já vimos plantas. Aqui. Este bichinho é um urso d'água. E esse urso d'água... Desculpe balançar a câmera. Então, tá. Emoção. Esse urso d'água mede 1/3 desse tamanho até a metade. Esse bichinho é menor que a metade desse tracinho aqui, ó. Desse tracinho aqui. Esse de baixo é uma pulga d'água. Então, você tem ela antes no crescimento. Quanto mede uma pulga d'água? De acordo com Globo Rural, com 2 a 4 milímetros de comprimento, o microcrustáceo vive em água doce parada e rica em matéria orgânica, onde crescem bactérias, leveduras e fitoplâncton, seus principais alimentos. Uma pulga d'água, olha aqui o desenvolvimento dela, veja como ela é bonitinha. Ela, olha o dedo, a gente mostrou meu dedo, e aqui mostra um dedo. Ela é gigante, ela mede 4 vezes mais, ou até maior ainda, até 8 vezes mais do que o maior urso d'água. Então, uma pulga d'água é gigantona. Ela mede, deixa eu ver quanto mesmo? De 2 a 4 milímetros. Ele mede daqui, olha como é muito maior que a ponta do meu lápis, até aqui. Muito maior que a ponta do meu lápis. 2.000 micras. É muita coisa, não é? Nós temos aula de concept art. E quando a gente fala de concept art, a gente concebe coisas. A gente concebe coisas de forma artística. Nós somos designers da imaginação. E para a gente aumentar a nossa criatividade, nós temos que sair do lugar comum. Por isso a gente está vendo agora seres minúsculos. Seres minúsculos. A gente vê um microcosmos. E nesse microcosmos há uma riqueza de coisas a serem vistas, como o ácaro. E quando a gente vê, nós vemos um mundo novo que as pessoas não estão acostumadas. Novo porque é novidade para nós. Nós não estamos acostumados a ver coisas que têm até 2 milímetros e estão no mar. Também não estamos acostumados a ver vírus e bactérias porque estão além do limite do olho humano. Só para ver esse urso d'água e a pulga d'água, vocês têm que estar atentos ao microcosmos. E para que serve isso? Tartígrado em Star Trek. De acordo com Saga Geek Shop, um tardigrade foi um tipo de alienígena encontrado pela primeira vez em 2256. A espécie recebeu esse nome porque compartilhava algumas características naturais com a espécie terrestre de mesmo nome, que foi descrita como sua prima. Então, eles criaram
um ser que tem uma aparência semelhante a deste ser. Olha as patas e as garras. E deram características para ele de resistência e uma capacidade de navegação no espaço interdimensional. Então, eles utilizaram a equipe de concept art da Star Trek de um ser microscópico que mede aproximadamente o tamanho deste ponto, olha o tamanho do milímetro, é daqui até aqui, até esse ponto, para criar um alienígena novo. E é para isto, e é por isto que nós estamos entrando nesta ideia. Como é uma aula de desenho, vamos desenhar um tartígrado, mas a gente vai aumentar a escala dele. Esqueci de falar. Este personagem, da coleção de Star Trek, ele tem aproximadamente 3 metros. Muito maior do que a sua referência. Quando nós vamos desenhar alguma coisa, a gente estuda forma, proporção, inclinação. Vou usar esse daqui como modelo e esse daqui para ver a parte de trás, que eu não consigo ver direito por causa desta alga onde ele está apoiado. Ele aparentemente está olhando para a foto no close. Se ele tiver olhos, é claro. Ou algum receptor sensível. Nós temos aqui o corpo e tem essa curva e inclinação. E temos esse formato aqui. Eu faço algumas vezes sem encostar, até entender o que estou fazendo. Estou fazendo meio reto, subo, encurvo e vou para trás. Eu estou fazendo curva para trás. Desse ponto eu deixo meio reto. E eu penso nessa forma mais ou menos assim. Ó. Eu errei a inclinação. Inclinação é um outro fator importante. Olha só, a APA do Avatar, a lenda de Aang. Então, Rob, é isso aí, nós trabalhamos com concept art e está no mundo da ficção. Um fato legal é que muita coisa do mundo da ficção é adaptada ao mundo real e é vendido como produto funcionais que as pessoas compram e usam. Então, o que vocês criam no concept art é utilizado no mundo real, tanto na moda, como em objetos, equipamentos, automóveis e outras coisas, acessórios. Proporção. Nós temos a distância daqui até aqui. A metade fica aqui. E bem aqui na metade eu tenho esta garra. Daqui até aqui, a metade é aqui. E bem na metade eu tenho uma garra bem aqui. Será que eu acertei? Se eu faço uma linha no meio assim, e se eu faço uma linha no meio assim, fica aqui. Se eu faço uma linha bem no meio do corpo, essa garra está voltada para cá. Acertei. Eu conferi. Porque você, artista, vai errar e é normal. Todos nós erramos. Então, confira. Daqui até esse espaço, a metade aqui. É a proporção novamente. Metade. E aqui eu tenho a outra perninha dele. A outra, eu vou no chutômetro mesmo, que eu sei que vai dar aqui. Mas eu dou uma olhada neste. Parece que esse tem uma cauda e esse não aparece a cauda. Mas beleza, vai ser assim. Desta parte, colocando para cá, esta inclinação, essa inclinação. Esta aula a gente já repetiu várias vezes. Proporção, inclinação e forma. 3 elementos importantes e primordiais para a gente começar um desenho. Está para cá. E este está bem embaixo desse daqui, como se estivesse vindo para cá. E o outro, vou me basear neste. E vou colocar aqui. Legal? Agora é a hora desse orifício, dessa entrada, particularmente muito legal. Porque parece que é uma escotilha com um monte de rebites em volta.
Mas antes de fazer ele, eu tenho que saber de escala. E é bem complicado, sério. Qual é a proporção desse buraco comparado com a cabeça, por exemplo? E qual é o tamanho da cabeça? O tamanho da cabeça está aqui. Então eu vou começar assim. Eu faço uma volta até assemelhar o tamanho da cabeça. Então eu não vou fazer isso aqui, está pequeno demais e eu vou me perder. Mas como eu faria para não me perder? Eu contaria as medidas. Desse jeito. Vou pegar a extensão maior, marco aqui, e eu comparo esse daqui com o número de vezes que tem esse tamanho. 2, 3. Olha, deu 3 até aqui e deu 1,5 até o final do corpo. Então, 1,5 mais 3 é 4,5. Significa que a distância daqui até aqui. Se eu dividir isso daqui em 4. Opa, falhou. Vou dividir de novo. 1, 2, 3, 4. Ainda não deu 4,5. Diminuo mais um pouco, ó, mas deu mais ou menos esse tamanho. Entenderam? Eu peguei a dimensão daqui até aqui, dividi em 4 partes e consegui esse tamanho. Aqui está. Olha como eu fiz. Eu fiz a volta para cá, eu fui puxando a volta para esta direção, inclinação. Porque, olha, é nessa direção que está vindo. E esse daqui? Vou no chutômetro. Aqui está. E aqui está. E esta inclinação? E esse triângulo? Vamos pintar a sombra. A parte de baixo. E olha como o desenho já está surgindo sem eu me esforçar muito. Por isso, a nossa primeira aula, hoje é a aula 24, então lá, a primeira aula, lá do passado, proporção, inclinação, traço, volume. Esta parte, que é esta parte, tem esta inclinação que não está vertical, ela está inclinada para cá, indo em direção, formando esse U ou D, ou o que você quiser. Forma. A garrinha, a outra garra, deixa eu pintar aqui para ser mais rápido, uma sombra, aí está, a próxima. Não vou terminar esse desenho, acho que vocês entenderam a ideia. E a partir disso, eu crio o que eu quiser. Posso pôr janelinhas. Ou escotilhas. Aqui está o próximo. Posso colocar um número aqui. C. 1. 4. 6. As escotilhas. Certo. Entenderam onde eu quero chegar? No mundo microscópico, nós temos seres microscópicos que são bem menores. O universo microscópico dos animais. Pode se divertir. Urso d'água. Olha que bolinhas legais. Nossa, o urso d'água parece muito. Opa. Eu vi um bem bonitinho ali. Olha só. Oi.
Você chegou no bar, meu? Estou aqui para vender jacubas. Você tem 3 pênsios aí para comprar de mim? É o melhor preço do mercado. E o universo de aliens está sendo dado de graça. Com pequenas modificações, você dá vida a tudo isso daqui. Se diz que é seu. Então, nós temos muitos seres. Vamos ver aqui, continuar a ler. Zebrafish larvae. Eles parecem muito simpáticos, né? Eles são de irmãos gêmeos, eu acho. Ou será que é um casal? Então, com tentáculos. Olha o piolho. Não vão ter pesadelos depois, mas estão preparados para fazer uns filmes de terror. Ok? O nosso universo são dividido em seres microscópicos que vão dos vírus, passando pelas bactérias, indo para os vermes, passando por células diversas, né? Vermes, e indo para os seres mais complexos, como minúsculos insetos e artrópodes e seres aquáticos. O vírus é o menor de todos. Quando eu coloco isso daqui, o limite da visão humana está em 0,1 milímetro. Vocês conseguem ver até menor que isto, alguns conseguem, não conseguem ver. Então a capacidade varia. Vamos dizer que você consegue ver até 0,05 milímetros. Mas você consegue ver apenas um ponto. O vírus é tão minúsculo que está a nível molecular. O vírus pode ser um pouco maior. Existem as macromoléculas. Vamos pesquisar e falar disso. Qual é o menor vírus e qual o seu tamanho? Segundo a pesquisa, esse vírus tem entre 50 nanômetros a 200 nanômetros. Vamos entender o que representa a sigla nanômetro. Quero entrar nisso daqui. Porque agora foi falado do NM. A gente falou de microns, ou micrômetro, e eu disse que 1/100º de micrômetro é 0,001 milímetro. 0,1 milímetro, desculpe. É 1/100º de... Quer dizer, 100 microns é 1/10 de milímetro. Mas o que é namômetro? Já vou adiantando que é 1 milhão de vezes menor que um metro. Acho que é isso mesmo. Já vamos descobrir. Namômetro. Metrô. E essa é uma medida muito pequena. De 50 a 200 nanômetros. Ela é a fração de 1 metro. Já falei isso. A unidade de medida que usamos no comprimento, assim como um centímetro, já falamos, que usamos para medir um desenho no papel. O outro conhecido é o quilômetro. Ele está enrolando. Vamos puxar para cá. É 10 milhões de vezes menor que 1 centímetro. Ou 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. 1 milhão de vezes menor do que isso daqui. Não vou conseguir fazer isso aqui com o meu lápis. Então, 1 dividido por 1, seguido de 6 zeros, 1 milhão, 1 milionésimo, 1 milhão, ó, é igual a 1 namômetro. NM. M. 1 milímetro. 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro é 1 namômetro.
e aquele bichinho lá que eles estão me falando, que é o SARS-CoV-2, é o Covid-19, acho que eles estão falando, tem esta medida. Um microscópio comum não consegue visualizar isto. É preciso ter um microscópio mais potente, que é o microscópio eletrônico. Então, todas as fotos que vocês vão ter desses vírus é uma foto pela emissão de elétrons. Então, é uma foto que é utilizado elétrons, ela sempre vai ser em preto e branco, não há cor. Um milhão de vezes menor. Qual é o tamanho da maior molécula? Molécula é um conjunto de átomos. Então, vocês têm um conjunto de átomos que formam uma molécula. A maior molécula que existe é de 10 nanômetros. Mais ou menos o tamanho do vírus do mosaico do fumo. É um conjunto de átomos. Átomo é um conjunto de elétrons, prótons e nêutrons. Por isso, uma molécula é formada por um conjunto de átomos, que é um conjunto de elétrons, prótons e moléculas. E esse aqui mede 200 vezes maior do que um átomo de hidrogênio. Ok? Tá. Definido isso, vamos ver alguns vírus. Os vírus mais legais. Imagens. Esse aqui é o nosso famoso coronavírus. É um outro universo, percebe? Eu gosto desse daqui, já foi usado bastante no mundo da ficção. Olha ele aqui. Ele tem um nome, é Fagus, é alguma coisa Fagus, é Bacteriophagos, acho que é Bacteriófagos, acho que é o nome dele, Bacteriófago. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver se encontro o nome dele aqui. Ó, esse é um DNA. Um DNA está próximo desse tamanho desses vírus aqui. Então, o DNA poderia ser um tipo de vírus? Pode. E o mitocôndria também pode ser um tipo de vírus. O bacteriófago que eu falei, acertei o nome, ele está aqui. Vamos desenhar um bacteriófago. Linha de simetria. Proporção. Deixa eu escrever bacteriófago para vocês verem melhor ele. Bacteriófago. Olha que bacana. Essa aqui é uma representação artística, desenhada no digital. O ser mais mortal do planeta é o bacteriófago. Não se preocupem, ele mata bactérias. É mortal para as bactérias. Caudoviralis. Vamos pôr imagens. Olha a variação da cauda. Essas são chamadas de fibras de caudas. E ele tem aqui uma agulha que fixa, de fixação. Aqui está a cabeça e aqui tem um código genético, um DNA. Bacana, né? Então vamos desenhar. Eu vou pegar essa parte, fixar aqui e aqui o tamanho que eu desenho que eu vou fazer. Vou dividir essa linha em 3 partes. Podia dividir em 4? Poderia, mas escolhi dividir em 3. Porque há uma variação nos tamanhos dele. Nesta parte aqui, eu vou desenhar um cristal, da cristalgênese. Vou dividir isso daqui em 4 partes. Na quarta parte, eu vou colocar
mais ou menos essa distância, 1,5 vezes, 1,5 vezes. Ou seja, dessa distância, vai dar 3 vezes a distância aqui. Eu vou ligar isso aqui assim. Feito. E embaixo, faço o mesmo tamanho. Lembrando que a linha de simetria, por esse tamanho, tem que ter o mesmo tamanho que esse tamanho. E fecho assim. E aí eu fecho a lateral. A sua vida inteira de desenho é proporção, é geometria. Desta parte agora, eu vou fazer uma elipse. E aqui eu vou fazer outra elipse. Vamos voltar à aula de flores. Nós fazíamos uma elipse, encontrávamos o centro e dizíamos quantas pétalas que poderiam ter. Vamos dizer que tem 6 pétalas. Primeiro eu divido no meio, e como eu dividi no meio, vai ter 2 pétalas aqui, 2 pétalas, quer dizer, 3 pétalas aqui, 3 aqui, porque 3 mais 3 é igual a 6. Então eu vou ter que dividir esta parte em 3 e esta parte em 3. Vou dividir esta primeiro. No chutômetro, aí está. Esse tem que ter o mesmo tamanho que esse, que tem que ter o mesmo tamanho que este. Se eu vou até o centro, eu encontro esse ponto, e encontro esse ponto. Eu dividi a flor em 6 partes. Lembraram? Da aula de flores? Por que isso é importante? Porque é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá. Eu vou pegar esse que está mais inclinado, porque está embaixo, por causa da perspectiva. Vou dividir na metade, e aqui eu divido em 3 partes, e aqui em 3 partes. Pronto. Dividi em 6. Então, aqui vai ter um ponto, aqui vai ter um ponto, aqui vai ter um ponto, e aqui vai ter um ponto. Feito. E agora? Eu ligo esse com este com este, e esse aqui. E eu tenho a parte de baixo. Fechou. E aqui em cima? Eu vou puxar esse daqui para cá. Isso chama-se projeção. Eu vou projetar as medidas. E quando eu projetei, eu tenho os pontos aqui. Fecho aqui. E feito. Nós vamos ter aula de cristal mais tarde. E a gente vai ver como fazer diamantes e cristais. Então, vamos deixar assim por hora. Na aula de elipse, que a gente faz assim, ó, lembra? Movimento rápido. Movimento rápido. Mais ou menos essa proporção. Estou pegando esse tamanho aqui. Coloco aqui. E eu junto esse aqui com esse. Acho que vou deixar um pouquinho maior, porque fica mais interessante. Ó, elipse. Eu já fiz a ligação. Puxo na lateral uma folha, uma coisa fraca. E, quando você tem um círculo, se divide na metade, 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 na metade. Você tem um tamanho aqui, um tamanho aqui, um tamanho aqui. E o tamanho estão aqui, ó. Seu projeto, esse tamanho vai ser um pouco menor, esse um pouco maior, esse maior ainda, esse o máximo de tamanho que eu consigo. Aqui desse lado vai ter o mesmo tamanho, e ele vai reduzindo o tamanho para esse lado. Ó. Ele reduz o tamanho. Menor vai aumentando, aumentando, o máximo de tamanho menor e vai diminuindo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Vou deixar um tamanho maior, vou reduzindo o tamanho para a lateral. E aqui desse lado, eu faço a mesma coisa. Maior, e vai reduzindo o tamanho até chegar a esse lado. E depois, vamos fazer o mesmo número de bolinhas que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podia ser. Vou colocar 8 que é mais fácil. Daqui até aqui eu divido na metade. Daqui até aqui eu divido na metade. Daqui até aqui eu divido na metade. E dividindo na metade, 3 vezes cada segmento, eu consigo 8. E aí vai. Porque 2 ao cubo é 8. Eu faço sempre essa elipse que eu fiz aqui em cada parte. E em cada partezinha daqui, eu coloco uma bolinha. E aqui também. E aqui também. Aqui fica desse jeito. Bolinha, bolinha, bolinha. Ó, só aparece assim. Viram? Ele aparece de lado.
É isso que eu estou fazendo aqui. Tentando seguir esta curva. Isso é muito importante. A gente vai rever isso quando ver dragões, a cauda do dragão, para pôr a escama. Talvez a gente veja isso nas cobras também e nos peixes. Então vocês vão ver isso mais vezes. Não com bolinha, mas com escamas. A gente já viu mais ou menos isso quando a gente fez armaduras medievais. A cota de malha. Agora a gente está vendo isso com pequenas esferas. E de novo. Opa, errei. E assim faz. Lembrando, é uma bolinha do lado, uma bolinha mais do lado, outra bolinha mais do lado. Fazendo isso aqui, ó. Seguindo esta proporção. Viram? Fechou? Isto é importante ver, a gente vai rever, mas é importante pegar esse conceito para fazer muitas outras coisas, até dentro da arquitetura, quem é arquiteto. Aqui eu faço um disco um pouco maior, faço uma base, vou seguir esse modelo que está sextavado, mas eu sou preguiçoso, vou copiar a proporção daqui. 6 partes. Aí tá. A gente vai rever isso quando ver parafusos e portas. Mas isso vai ser no futuro. Por isso também é um conceito importante. Quantas pernas que ele tem? De acordo com esse desenho, ele tem 6 pernas. De acordo com esse desenho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pernas. De acordo com esse desenho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pernas e talvez tenha 6. Não sei. Então tem uma variação de número de pernas. Não há um consenso. 6, 6, 6, 6. Opa! Esse parece que é uma foto. Com alteração da cor, e a gente vai contar o do real. 1, 2, 3, 4, 5, e aparentemente tem um sexto aqui. Lembrando que essa é uma foto eletrônica, por isso ele é de preto e branco e teve uma alteração. É uma alteração, isso aí, nas cores. Então as cores não são reais. Então fiz isso daqui, e eu tenho que decidir aonde eu vou colocar. E de acordo com os modelos vigentes, ele está aqui em cima, a origem das pernas. 1, 2, 3, lá atrás 4, lá atrás 5 e 6. Aí. Vou pegar uma borracha e liberar o espaço aqui embaixo. Assim. Opa. A minha borracha caiu, eu já juntei antes que nossos cachorros aqui descubram a borracha. Acho que eu vou diminuir o tamanho, vou colocar aqui. Faço uma linha. Vamos ver a proporção. Ó, dessa vez eu vou usar a régua. Eu nunca uso régua, eu meço com papel, ó. Tem 1 centímetro e a distância entre uma perna e outra tem 2,5. Tá. Eu vou usar 3 de proporção. Então, eu pego esse tamanho aqui e duplico esse tamanho para cá e duplico esse tamanho para cá. Esse é o tamanho máximo. De acordo com todos os modelos que eu estou vendo aqui, ele só tem uma articulação. Uma articulação, uma articulação, uma articulação. Uma articulação na foto também. Uma articulação nesse daqui que não sei o que é, se for uma reprodução artística ou uma foto muito bem tirada, que é acidental sempre essas coisas, e depois alterado, não sei. Vamos lá. Ó, para vocês terem ideia, o normal dessas fotos é desse jeito. Que são fotos eletrônicas. Elipse. No mesmo formato desse, porém maior. E aqui eu divido na metade. E essa parte eu divido em 3 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem fácil. Acho que tá bom. Aí está. 6 partes. Pontinho, 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 pontinho. Esta parte vai ligar com esta. São 2 articulações. Uma. Subir até aqui. Aqui está a linha de simetria. Mesma distância aqui. Faço uma elipse. E todos os joelhinhos que ele vai ter, vai chegar aqui. E levo para cá. Próxima. Se eu subisse reto, esse daqui, ele estaria até esse ponto. Eu vou subir reto até ali, para aquele ponto de convergência. Isso vai ser importante quando a gente fizer perspectiva. Deu esse ponto e desço aqui. Levo esse ponto até aquele ponto lá.
encostou nesta curva e desce para esse ponto. Elevo esse daqui até aquele ponto. Deu aqui e desce até esse ponto. Olha como está surgindo. Vamos ver atrás? Aqui está o ponto. Vai até aquele ponto lá na linha de simetria. Bateu nessa elipse e desce até lá dentro, quando a gente tinha marcado, né? Aqui eu faço a mesma coisa até aquele ponto. Bateu aqui e vai até aquele ponto lá dentro. Feito. O bacteriófago já foi feito. Vamos ver o que mais que eu preciso falar. Aqui. Aula número 24, né? Entender dimensões diminutas em escala. Objetivo: estudar um mundo desconhecido para estimular a criatividade. Essa foi usada no desenho das Crystal Gems. Vou mostrar. Então, já foi usado. Bacteriófago. Crystal Gem. Pesquisar. Olha os desenhos que eles fizeram a partir disso. Do desenho do Steven Universe. E eles fizeram um estudo em cima de um vírus. Concept artista concebe coisas de forma artística. É um design da imaginação. E para isso ele pega referências aonde não é muito normal. Nós vimos urso da água, pulga da água, vimos a noção de nanômetros. Passou 1 hora, mas eu quero encerrar, né? Tentar de novo. Ainda não, mais uma vez. Consegui. Vimos a noção do milímetro, centímetro, metro, namômetro. Vimos a questão do vírus. E no livro temos as faiodárias. Ernst Haeckel, que descobriu esse daqui. Esse aqui é tipo um crustáceo, esse aqui é tipo um esqueleto, há uma vida em volta dele, mas ele pegou já em forma de crustáceo quando já estava seco e fez os desenhos no século XVIII. E tem vários. Olha que legal. Há muito mais do que isso daí. Faeodária. Escreveu assim, né? Vou escrever o Fá de forma correta. Aí. P-H-A-E. Aqui é o desenho que ele fez. Olha as estruturas que existem. São estruturas geométricas tridimensionais maravilhosas. As fotos. São coisas que, se vocês começarem a desenhar e estimular a imaginação, vocês criam estruturas que podem ser planetas, cidades tridimensionais ou meras figuras abstratas, como mandalas. O universo é rico. E quanto mais estudarem o universo, melhor vai ser a criação de vocês. Aí nós entramos naquela questão antiga, que eu estou sem ideias, estou passando por um bloqueio criativo. Há tanta, mas tanta referência no universo, mas tanta referência, que o seu bloqueio criativo não é por falta de ideias. Primeiro, talvez você não considere nenhuma ideia sua boa. Segundo, talvez você esteja com depressão. Terceiro, pode ser que você esteja com crise de ansiedade. Oi, Belosine, tudo bem? Estou já indo embora. Quarto, pode ser que você não esteja usando referências. Porque no designer, nada se cria. Opa, ele foi muito rápido. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se aperfeiçoa.
E o concept artista é tipo um designer da imaginação. Há uma ligação entre isso, só que o design pode ser tanto design gráfico quanto o design do objeto. Tipo um arquiteto também é um tipo de designer. E quando você é um concept artista, você também é um designer. E é exatamente isso que é a nossa aula. Nós encerramos por agora. Muito obrigado a todos vocês que vieram. E até amanhã, às 19h30, na aula 25, que nós vamos falar de seres exoesqueletos, coleópteros, aracnídeos, lepidópteros, crustáceos, etc. Tchau, um bom domingo e muito obrigado.